Pode ir? Fala. Ótimo. Bom dia a todas e a todos. Quero fazer um agradecimento especial aos vereadores que aqui se encontram. Nós sabemos que hoje é um dia de muita alegria, um dia de comemoração, de posse, de diplomação, na verdade, né? Quero agradecer o vereador Tiãozinho, o vereador Paulo, e especialmente o vereador Vinícius, que daqui a pouquinho tem que ir lá, mas que fez questão de passar aqui nessa audiência. Quero agradecer o secretário Marcelo, que atendeu a nossa convocação, que veio aqui, a todos os servidoras e servidores e também a todos os presentes. Bom, secretário, vamos direto ao assunto, ao ponto, e os vereadores que quiserem se manifestar também se manifestem. Eu gostaria de dar a palavra para o meu amigo Vinícius logo em seguida. Sim, ele já tem que sair. Isso. Ok. Mas, secretário, nós tivemos na verdade, nós temos acompanhado algumas mães há algum tempo. Nós acompanhamos a comissão dos aprovados, que o concurso foi encerrado, né, não foi prorrogado. E também, nessas últimas semanas, nós tivemos contato com os próprios servidores em relação às mudanças que estão lá, né? Então, a gente tem basicamente 3 pontos cruciais aqui que a gente gostaria de dialogar com você. O primeiro é a respeito do concurso, se vai abrir um novo concurso agora, como que está, visto que algumas escolas ainda se encontram sem servidores, professores, enfim, com o atendimento prejudicado. Em relação ao fechamento do ciclo 3, e aí jogando esses jovens à rede estadual, o que está gerando, e nós acreditamos que vai gerar uma evasão escolar, porque às vezes não tem a escola ali próximo, enfim, é uma mudança drástica para o aluno. E também em relação a alguns CMEIs que não vão mais receber as crianças acima de 3 anos e meio. A gente tem uma preocupação, pelo que nós apuramos aqui na audiência pública, não são todos os CMEIs que isso aconteceu, só alguns. Então, uma das nossas determinações era solicitar para você que desse um prazo para esses CMEIs que foram atendidos, que desse um prazo aí de mais 6 meses para que as mães pudessem se adequar a essa nova realidade, já que foram avisadas em outubro, e as próprias escolas também pudessem receber esses alunos. Nós tivemos o testemunho de uma das professoras aqui, coordenadoras, que falou que na escola dela uma criança de 4 anos caiu num vaso sanitário, porque não tem o acompanhamento das agentes, né? Não tem o espaço físico não é adequado para essas crianças, tamanho do vaso, tamanho do bebedouro, da pia. Então, a gente tem uma série de problemas. Então, a gente queria ouvir um pouco mais do senhor em relação à modulação também dos professores, que tem causado um grande pavor. Eu vi pavor, na verdade, quando esses professores estiveram aqui. E aí o que a gente percebeu, eu já parabenizo a sua assessoria que esteve aqui, secretário, que se dispôs, etc., mas não são casos pontuais. O que nós percebemos é que essa modulação também tem mexido profundamente com servidoras e servidores que ajudaram a construir nossa educação, que às vezes estão numa escola há 15, 20, 25 anos e que, de uma maneira repentina, vão ter que trocar. Pessoas que moram em determinada região estão sendo transferidas para outras regiões. Então, isso causa um mal-estar, uma confusão geral na rede e nas pessoas. Então, a gente gostaria que o senhor abordasse esses 3 temas e abra a palavra para o vereador Vinícius. Vereador Sabrina, bom dia primeiro a todos, bom dia, vereador Paulo, presidente Sabrina, vereador Tiãozinho Porto, a todos que estão aqui, bom dia, secretário. Basicamente, eu acho que é necessário primeiro o secretário fazer essa abordagem de um modo geral, que basicamente são os questionamentos que Vossa Excelência já abordou. Lamento muito essa convocação está sendo hoje, porque, com certeza, a vereadora doutora Cristina, o Elias, o Adson, o delegado, o Felisberto, estariam aqui presentes também. Eu passei porque eu tinha alguns documentos para assinar e fiz questão de vir aqui, mas, como se diz, né, o que não for elucidado aqui, já existe uma SEI que estará aí sendo posta a partir de janeiro, e eu acho que nós precisamos tratar a educação mais profundamente, com esse diálogo profundo, profícuo, entre Câmara, sociedade e, lógico, Secretaria e Prefeitura. Haja visto, eu vi um retrocesso muito grande na educação do município nesses últimos 2 anos.
Mas eu acho que a abordagem que Vossa Excelência fez, eu acho que precisamos ouvir primeiro o secretário e depois contrapô-lo para que a gente possa sanar as dúvidas e também tentar contribuir. Eu acho que o maior desafio hoje da gestão é justamente isso. Ouvir. A gestão hoje da Prefeitura de Goiânia, ela não sabe ouvir. Ela não ouve a Câmara, ela não ouve a sociedade, ela não tem uma gestão democrática. E isso, para mim, é o maior retrocesso, porque quem está lá na ponta, lá no dia a dia da gestão, que são professores, os servidores, os alunos, e na saúde, são os médicos, os enfermeiros, os pacientes, os servidores. Isso parece que eles gritam de lá, nós da Câmara gritamos daqui, e parece que está tudo apaziguado, sem essas condições de ouvir e tentar prestar esse esclarecimento. Mas eu prefiro ouvir o secretário a princípio, e, se der tempo aqui, eu vou tentar fazer alguns contrapontos, mas, se não, mesmo não estando aqui na Câmara o ano que vem, participarei como munícipe e contribuinte aí da SEI que Vossa Excelência está instalando. Obrigada, vereador Paulo. Bom dia, secretário. Bom dia, senhores vereadores. Tiãozinho, Vinícius, nossa presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eleita mais uma vez, que prova que as mulheres têm competência. Para nós foi uma honra muito grande. E população, pessoal da TV Câmara, que tem prestado excelente trabalho, mesmo com as máquinas caindo nos pedaços, remendadas, que é uma vergonha para uma Câmara do naipe da Câmara Municipal de Goiânia, com recurso sendo devolvido ao prefeito e deixando as suas verdadeiras atividades de realmente prestar um bom trabalho à população. O que me traz, ao falar com o secretário, primeiro nós convidamos para que ele comparecesse. Não sei se chegou até ele, mas caso foi uma semana, parece, não apareceu nenhuma palavra por ordem da secretaria. Então, nós convocamos. E a Sabrina já tinha feito essa convocação, então nós fizemos uma parceria para que acontecesse na mesma data. Infelizmente, hoje seria um dia muito bom se essa convocação fosse em plenário, porque teria maior público e também daria tempo que a gente pudesse convocar todos os professores ligados à educação, todo o pessoal do quadro de funcionários, porque a gente não pode aceitar o secretário impor, através de uma ordem do Ministério Público, que realmente só pode ser interferir em alguma coisa quando convocado. E parece que a educação não convocou o secretário, não convocou o Ministério Público para dizer que o professor que mora na região sul é obrigado a deixar o seu trabalho com 12, 15 anos num local que mora para atravessar a cidade, porque nós temos um bom transporte, nós temos um trânsito realmente regular, que dá para as pessoas andar. Se for de bicicleta, não vai ser atropelado, se for de moto, não vai morrer. Então, eu acho que a Sabrina tem toda a razão, o início da briga foi dela, mas nós compramos, porque nós temos vários amigos professores que me reclamaram. Então, de forma, secretário, o meu líder, agora eu vou pedir sua atenção. Secretário, eu não concordo, fui lá falar para o senhor, falei para o prefeito, que essa atitude do que o senhor tomou contra os professores, de mudar de local, não pode ter intervenção do Ministério Público, porque, acima do Ministério Público, existe o Tribunal de Justiça. Caso o Ministério Público continue temendo que ele quer tirar o direito do cidadão adquirido, transferindo de modo irregular, inaceitável, e nós daqui da Câmara não vamos aceitar, eu gostaria de fazer parte de uma comissão para conversar com o pessoal do Ministério Público, e, caso não dê resultado, falar com o Benedito Torres, nós vamos até o presidente do tribunal, que é o doutor Gilberto Marques, filho, para que nós possamos resolver essa parada. E, segundo, os alunos das creches, as crianças, dos CMEs, que as mães solteiras, mãe que o marido largou, abandonou com 3, 4 filhos, e que quer trabalhar para dar uma vida melhor às crianças, que às vezes nem pensão recebe, aí de forma só vem, fala, a partir de hoje as crianças de 3 anos não poderá mais entrar na creche, até 6 anos não pode ficar, vai ser só meio período, como é que faz? As pessoas é pobre, a pessoa está com fome. Então, de forma que eu acho que ou nós tomamos uma providência para manter essas crianças no CMEI e nas creches, para que a mãe possa ter sossego de trabalhar, porque a gente está vendo aí a violência, é estupro, é assassinato, é sumiço de criança. Ontem, por exemplo, uma gari de 60 anos foi
morta. Seja bem-vindo, Diamantina, entra para cá. Vem aqui, por favor, vereador. Sente aqui. Ontem foi assassinada uma gari, 7 horas da manhã, a filha levou ela até a praça, foi embora. E não conseguia mais falar com a mãe. Quer dizer, hoje nós estamos vivendo uma violência violenta. Eu acho que esse novo... esse horário verão é um sacrifício para as crianças, para os professores e a classe trabalhadora. Por exemplo, nós temos aqui o pessoal da limpeza. Tem uma senhorinha aqui que mora no Cerrado, 4 ou 10. Ela sai 3 horas da manhã de lá para vir trabalhar aqui, chega às 6h30, 7 horas da manhã. Quer dizer, é um absurdo esse horário novo. E principalmente para as crianças. Então, de forma, secretário, só põe a mão na consciência, conversa com o prefeito, conversa com o Ministério Público. Se não der jeito, só pode procurar essa casa. Nós estamos dispostos a ir com o senhor aonde for para que a gente consiga realmente manter essas crianças nas creches, tempo integral, e melhorar a merenda escolar, porque a gente tem visto o sacrifício das diretoras. Por exemplo, nós reformamos 2 escolas agora na frente de serviço, lá no setor Pedro. Uma verba de R$50 para reformar 2 escolas, eu acho muito pouco, porque ficou muita coisa para fazer. Então, de forma que, enquanto isso, a gente quer discutir com o senhor. Database. Database é direito adquirido, tem que ser pago, é direito adquirido. A gente vai negociar, sacrifica o pessoal. Então, eu, por exemplo, me dispus aqui com os professores, pedi desculpa para eles, porque fui defender uma administração que, às vezes, não tem a competência de enxergar aquilo que é as necessidades do trabalhador, que ganha pouco e realmente não recebe aquilo que é de direito. E também o teto salarial dos professores, que eu acho que deve ser corrigido. Nós estamos vendo aí os ministros corrigindo o salário desde 33 mil para 39 mil e abririam mão do auxílio moradia, tadinhas, ganha pouco, precisa de auxílio moradia. Aí, de repente, a notícia ontem, deram um golpe lá e colocaram novamente o auxílio moradia. Isso que não pode acontecer. O professor ganha pouco e não tem respeito. Portanto, eu fiz essa abertura e vamos ouvir o Tiãozinho, o secretário, tem o Diamantino também vai falar, e depois nós vamos no debate. Muito obrigado. O vereador Vinícius, questão de ordem, depois o vereador Tiãozinho. Agradeço a presença do vereador Jair Diamantino. Só uma que eu quero acrescentar algo, só uma situação, e aí é pontual, mas eu preciso da resposta dela, depois vou formalizar por escrito, secretário, mas já vou deixar aqui a situação. Uri Bretas, aqui situada no Urias Magalhães. É lógico que todos os cargos ali, a grande maioria, elas são de confiança de Vossa Senhoria. Porém, eu quero a justificativa plausível de 2 servidoras que foram afastadas, chamadas Soraya Jardim e Simone Salles, que eram apoio pedagógicos, e por elas não terem apoiado um candidato que era o candidato aí da secretaria e terem me apoiado, lamentavelmente foram afastadas na semana passada com a desculpa que não estavam condizendo com a questão de avaliação. Todas as avaliações delas foram 10 de baixo para cima e assinada, inclusive, pela coordenadora lá da URI, que é a senhora Gisele. E, de forma abrupta, as 2 foram tiradas de lá, e eu preciso dessa justificativa de forma que seja realmente plausível, porque se for aí, só porque me apoiou na candidatura de deputado, também que seja, pode falar também, não tem problema nenhum, é normal. Mas elas não merecem, por elas admirarem o trabalho que eu faço e me apoiarem, serem retiradas lá da Uri Bretas, simplesmente porque não andou politicamente de acordo com a orientação da secretaria. Então, eu quero depois essas respostas plausíveis. Não acho que aqui já contempla. Infelizmente, eu não vou poder ficar. Já estou aqui no meu horário, ainda tenho que ir lá no Jardim Guanabara ainda. Mas formularei essa expediente, mas já deixo aqui já para ir avaliando se isso realmente é condizente com a situação ou se é apenas contra o vereador Vinícius. Obrigada, vereador Tiãozinho. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Jair. Bom dia, meu amigo, vereador. E a partir do ano que vem, deputado Vinícius, do meu partido. Fico muito feliz. Vou estar lá daqui a pouquinho comemorando. Muito importante. Há 2 anos atrás, estava comemorando a chegada aqui. E a Vossa Excelência, com 2 anos, já está lá, se Deus quiser, fará um belíssimo trabalho. Parabéns. Mais uma vez,
nosso fiscal, bem atuante, vereador Paulo Magalhães. Também parabenizar, como o Paulo disse muito bem, minha amiga, primeira mulher a presidir a CCJ, e agora, de novo, né? Diz que o que é bom se repete, né? Exatamente, o que é bom se repete. Então, parabéns a essa grande amiga que eu considero muito. Também agradecer a presença do secretário, professor Marcelo. Com certeza vai esclarecer várias dúvidas, né, que está aparecendo, e da mesma forma que os vereadores recebem reclamações dos concursados, do CEMEI, secretário, eu converso sempre com a Vossa Senhoria e a gente passa as demandas, e já me esclareceu várias situações, e eu acho importante a sua vinda aqui justamente para esclarecer, porque às vezes a gente ouça as pessoas, os concursados, como que forma, os pais, como que deve fazer, e a gente repassa sim para eles, mas é importante com conteúdo a Vossa Excelência explicar para todos nós aqui, né, como foi feito, que forma que o Ministério Público está acompanhando, que forma que a vereadora Sabrina explicou muito bem e perguntou muito bem a respeito desse CEMEI. E eu já fiz uma pergunta aqui, enquanto o Paulo estava falando ali, a pergunta, Paulo, que eu estava perguntando para o secretário, que a Sabrina perguntou se poderia prorrogar por mais 6 meses essa questão do CEMEI. Eu já fui além, eu pedi mais 1 ano. Ótimo. Eu acho que deve continuar. Então, mas o secretário vai esclarecer aqui de forma que possa nos ajudar também como vereador, e você sabe que eu sou um amigo seu, um parceiro, você pode contar comigo. E estamos aqui realmente, eu falo por mim, eu acho que aqui também eu falo em nome do Jair, do Paulo e da Sabrina, ninguém quer aqui pressionar o secretário, mas sim para esclarecer aqui, e você pode contar comigo sempre, de forma que vamos esclarecer algumas dúvidas, que com certeza confio plenamente na sua administração como secretário, sempre defendo aqui e vou defender, mas às vezes a vinda aqui esclarecer, né, vereador Paulo, às vezes deixa muito mais transparência no seu excelente trabalho que vem conduzindo naquela secretaria. Vereador Jair. Obrigado, vereadora Sabrina. Bom dia a todos. Bom dia ao secretário, professor Marcelo. Professor Marcelo, eu queria fazer uma pergunta referente às dificuldades que as diretoras, principalmente de CIMEIs, encontram para ter acesso de limpeza interna dos CIMEIs, alguns tipos de reforma que demanda a CEINFRA ou, às vezes, até mesmo a Comurg. Vou falar exclusivamente de um CIMEI ali do Jardim Ana Lúcia, que eu sei que o senhor não é culpado, não tem tanto tempo que o senhor está ali na pasta, mas eles estavam esperando lá, está ainda esperando 4 anos por uma faixa lá na porta do CIMEI. E eu pessoalmente já falei 4 vezes com o Fernando Santana, promete que vai lá, na semana que vem nós vamos lá fazer. Ah, não fez porque não houve o rebaixamento. Lá do meio-fio, nós conseguimos, através da CEINFRA, rebaixou. Já tem 6 meses que rebaixou esse meio-fio. Até hoje a SMT não foi lá fazer a faixa de pedestre. Estava com um problema lá numa quadra, nós que corremos atrás, graças a Deus, com a ajuda dos pais, levantou uma verba e conseguiu resolver um problema. Inclusive, hoje, tem um pessoal que está lá trabalhando externo ao CIMEI para tentar solucionar um outro problema também, que já tinha em torno de 6 meses que tinha feito esse pedido. Inclusive, eu mesmo doei do meu salário quase R$1.000 para comprar umas tintas para pintar a quadra lá. Queria saber por que essa dificuldade tamanha que existe, não só, na verdade, só na educação, mas parece que em todas as pastas. Obrigada, secretário Marcelo. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, vereadora Sabrina. Bom dia, Tiãozinho, vereador líder do prefeito na Câmara, meu companheiro, meu amigo. Obrigado, vereador Paulo, pela presença, os questionamentos. Vereador Jair, obrigado pelos questionamentos. Vamos organizar aqui um pouco. Eu vou começar do vereador Jair por conta da especificidade. Vereador, no ano passado, a
assim que nós assumimos, nós criamos... Bom, primeiro nós assumimos e fizemos um diagnóstico da rede, percebemos que nós temos prédios extremamente, mesmo que antigos, extremamente sólidos, e que o que a rede precisava de verdade era de manutenção permanente. Eu já vivo gestão há bastante tempo e eu tenho visto o desperdício de recurso público. Em 2010, todo mundo sabe, o governo estadual deu R$150 mil para cada escola estadual. Mal trocaram telhados. É só olhar o estado das escolas estaduais que vocês vão perceber. Não é só a quantidade de dinheiro, mas a forma que esse dinheiro é aplicado. E, por conta disso, nós criamos um programa, que é um programa de manutenção permanente dos prédios escolares, conhecido como Escola Viva. O Escola Viva tem repassado recursos anualmente para as escolas, e nós temos dado o apoio necessário para que essas empresas, para que essas escolas possam fazer a manutenção permanente. Também é uma forma pedagógica de nós trabalharmos com os nossos gestores. A gente tem que lembrar que o diretor ele é um professor que assume a gestão, ele não tem obrigação de se transformar imediatamente em gestor. Isso ainda é a meta 19 do Plano Nacional de Educação, trata disso de forma muito específica, né, da qualificação técnica dos gestores. Nós temos trabalhado com curso de gestão para os administradores, no sentido do diretor se perceber administrador e liderar aquela equipe na escola. E o programa tende a ajudar as escolas nesse sentido. É muito importante lembrar que essa gestão do recurso ela é exclusivamente a cargo do diretor. Isso é um fator de descentralização, é um ganho que nós temos na cidade de Goiânia. Pelo Brasil afora, de modo geral, as compras são centralizadas, os recursos são centralizados. Isso não é bom para a democracia. Nós trabalhamos com recurso descentralizado, com o fortalecimento dos conselhos escolares, o fortalecimento das gestões. E os gestores conversam com as comunidades e orientam quais são as ações que têm que ser feitas nas escolas. Especificamente no CMEI que o senhor citou, se o recurso não chegou na conta, antes não tinha chegado na conta por conta das frentes de serviço, porque a gente tem utilizado as frentes de serviço por uma questão de estarmos juntos ali, de CEINFRA, Comurg, as pastas estão juntas, é mais fácil mobilizar a mão de obra. Por que é utilizada a mão de obra da CEINFRA? Se nós passarmos além do recurso permitido na 8666, eu tenho que passar para a licitação e só daí 60% é BDI. Então, a gente tem um desperdício muito grande de recursos por conta disso. Quando eu passo o recurso de forma legal, na quantidade necessária, o gestor pode comprar só o material e a prefeitura fornece a mão de obra para que isso seja feito. É o que tem sido feito. Na sexta-feira passada, todas as escolas e CMEIs que não haviam recebido ainda o recurso do Escola Viva já receberam. Portanto, essa escola, assim como as outras, tem o dinheiro do ano passado em caixa que ela tinha recebido. 10 mil. Em torno de 15 mil para a escola, 10 mil para CMEIs. Né? Isso só de material, né? Não entra mão de obra nessa parte. Esse recurso é enviado para a escola, o diretor entra em contato com a nossa rede física, que faz a verificação de quais são as necessidades da escola. Como é um programa permanente, você vai trabalhando com as coisas que são pontuais, o telhado, hidráulica, elétrica, pintura. Nós temos vários exemplos, poderia mostrar para vocês todos, e é só visitar, as escolas vão perceber. Tem escolas já que a gente tem pátio pintado, as quadras estão reformadas. Né? Cada vez que a gente faz a frente de serviço, você faz uma reforma geral na escola. É claro que aqueles casos muito mais graves que nós temos por aí, eles realmente terão que ter um outro tipo de abordagem. Só que aí, o fato da prefeitura ter que utilizar, e aí nós temos uma lei que rege essa disciplina, toda essa ação da prefeitura, que é a 276 de 2015, como nós temos que passar isso para a SEMAD tem que fazer o termo de referência, a SEMAD tem que fazer toda a parte licitatória. Só depois disso a Secretaria de Educação pode atuar do ponto de vista próprio. Esse processo é um processo mais rápido e permanente. Portanto,
Os casos pontuais que nós tivemos e que, se não há a adequada gestão do recurso, a Secretaria de Educação está à disposição para auxiliar todos os nossos gestores e os conselhos escolares. Aliás, conselhos escolares que já estão em curso, nós estamos dando um curso para todos os conselhos escolares do município de Goiânia. Eles estão sendo empoderados, eles estão sendo capacitados para entenderem que eles são os gestores, porque o diretor não é o gestor do recurso, não, viu, vereador? O diretor não pode assinar cheque. Quem assina o cheque é o presidente do conselho. Isso é determinado por lei federal. Então, conselhos escolares e direção têm que trabalhar em conjunto, de modo que o diretor lidere administrativamente o processo, converse, dialogue com os conselhos escolares e o conselho escolar, em harmonia com a direção, faça as obras e as benfeitorias que são necessárias. Até porque o dinheiro não vai para o diretor, o dinheiro vai para a conta do conselho. Isso é o que é legalmente garantido. Assim como as verbas federais também são depositadas nesses lugares. Então, se houver algum tipo de situação... Bom, quanto à gestão junto aos outros órgãos, nós, Secretaria, nos comprometemos em ajudar a gestão junto à SMT, junto à CEINFRA, nesse sentido. Até porque eu não posso, enquanto Secretaria, atuar de forma física nessa reforma. Eu dependo, então, dessas outras secretarias irmãs que vão nos ajudando. De modo geral, o que nós temos de retorno hoje do efeito do programa Escola Viva na cidade de Goiânia é que já 90 e tantos % das escolas têm tido benefícios positivos. Em uma reforma, o vereador Paulo comentou, às vezes não é o suficiente naquele primeiro momento, mas nós temos uma série de ações importantes que vão sendo envidados esses esforços durante o processo. Esse ano, a gente está terminando, o Escola Viva, então, já está na escola, nós estamos hoje, dia 20... Dia 19. A partir do dia 1º de janeiro, eu esgoto esse objeto, então, que a gente tem para esse ano, lanço de novo o Escola Viva do ano que vem, e já em janeiro as escolas estão habilitadas novamente para receber o recurso, novamente para conversar com as suas comunidades escolares e programarem quais são as alterações, reformas, qualquer tipo de intervenção que tenha que ser feita na escola. Casos muito esporádicos, é preciso que o senhor passe para a gente, que nós estaremos à disposição da direção. Às vezes a direção nova, Goiânia tem uma particularidade que não existe no resto do país. Só Goiânia tem 4 eleições ou 5 eleições dentro de um mandato, do prefeito, por exemplo. Nos outros lugares, as eleições são unificadas. Com eleições unificadas, a formação dos gestores ela é garantida. Quando eu tenho gestões que são partidos, isso existe na lei, na redação, uma peculiaridade na lei que promove isso. Então, como nós temos vários tipos, inclusive, quando eu cheguei, nós mudamos a formação dos diretores para módulos, porque tinha a formação inteirinha do diretor, ele ficava esperando, o outro grupo tinha que esperar terminar essa para começar. Por módulo, não. Cada um pode ir entrando e fazendo módulos em separado, e assim nós vamos capacitando os gestores. Se a gestora tiver alguma dificuldade, ela precisa se manifestar, né, junto à secretaria, para que nós possamos dar o auxílio necessário para que ela possa fazer o uso correto desse recurso que nós enviamos para ela. Porque, só um minutinho, vereador. Porque, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, professor, é que realmente a secretaria tem feito depósito nas contas desses, vou falar exclusivamente do CIMEI e da escola Agripina, lá no Jardim Diamantino. Esse CIMEI lá do Jardim Ana Lúcia, realmente a verba está lá na conta. O problema é porque a verba não dá para fazer o que tem que ser feito, mais a mão de obra. Aí, quando chega ou na Comurg e na CEINFRA, eles colocam a coisa muito fácil. Não, nós vamos lá resolver. Só que não vai. Certo? Não vai. Eu tenho acompanhado de perto isso. Inclusive, lá no CIMEI da Vila Isaura, tem um telhado lá para mexer que já deve ter lá quase um ano, se já não tiver um ano. Eu vou citar o nome do servidor que é encarregado dessa pasta lá na CEINFRA, o Tremendão.
coloca a coisa muito fácil, só que não vai lá resolver. Se é fácil, por que não vai e faz de uma vez por toda? Entendeu? Então, as secretarias devem trabalhar juntas, porque, no fundo, na verdade, é somente que é a Prefeitura de Goiânia. Mas parece que não é dessa forma. Entendeu? Você vai lá conversar com o secretário lá da CIFRA, faz a coisa assim, fala, não, amanhã já está pronto. Aí a professora espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não resolve nada. Secretário, só entrar esse assunto que o senhor falou, e aí o senhor já pode emendar a resposta nos outros questionamentos, porque o senhor falou do programa Escola Viva, que é muito importante, inclusive, como o senhor disse, o próprio governo do Estado já copiou. Já fazia isso, e eu também acho fantástica essa ideia da descentralização. Mas o senhor colocou duas questões importantes, que é a gestão desse recurso, que é feito pela direção e pelos conselhos escolares. Mas a gente percebeu que houve uma mudança, e aí eu acredito que a secretaria ela se tornou um pouco mais antidemocrática na medida que ela mudou os critérios. Inclusive, hoje, o gestor ele é eleito pela comunidade e passa por um filtro da secretaria. Então, às vezes, isso perde legitimidade, na verdade, quando isso ocorre, porque nós temos, às vezes, os gestores eleitos, que aí passa pelo filtro da secretaria, e aí a gente percebe que há um movimento antidemocrático nesse sentido. Então, eu gostaria que o senhor tocasse nesse assunto, por que foi feita essa alteração, e também já entrasse nos outros questionamentos. Quero agradecer ao vereador Zandra. Quer se manifestar, vereador? Bom dia a todos e a todas. Cheguei um pouquinho tarde porque estava lá na Comurg. Mas eu, particularmente, sei das dificuldades, Marcelo, né? Até nós temos conversado lá junto. Eu tive na Secretaria de Educação semana passada, repassada, e nós estamos sempre... E até sugeri, Tiãozinho, que é nosso líder aqui, Paulo Magalhães, que faz parte da base também do prefeito, que o secretário pudesse estar nos municiando, porque a gente tem uma facilidade, principalmente a maioria de todos nós, de criticar muito. E quando as coisas começam a acontecer, eu, particularmente, já critiquei o Marcelo, mas tenho que ser justo também com o meu trabalho, com o trabalho dele, de que as coisas estão se encaminhando e se encaminhando para melhor. A maior demanda que nós temos aqui, Marcelo, e você sabe disso, porque toda hora nós estamos lá batendo na sua porta, é a questão do CEMEI, é a questão da mudança de uma criança de escola, né, Paulo? A dificuldade de se matricular, a dificuldade, nós temos que criar um mecanismo, porque a internet que uma pessoa tem aqui no setor sul, no setor Alto da Glória, não é a mesma internet que uma pessoa tem lá no Curitiba 3, no Conquista, no Dom Fernando. Então, mas eu particularmente, nesse momento, só quero parabenizar o trabalho que está sendo feito na Secretaria. Só corrigindo, secretária, a coordenação, tá? Comentando aqui, reforçando que, no caso da direção, os mecanismos para a escolha do diretor são preservados. Em nível nacional, existe uma lei federal que diz que a escolha dos diretores, apesar de serem cargos comissionados e a critério da administração pública, a administração tem que escolher qual o mecanismo que ela utiliza para fazer a nomeação desses diretores, que são cargos comissionados. No caso da Universidade Federal de Goiás, por exemplo, o critério de escolha da Universidade Federal é a lista tríplice. Eles fazem uma lista, essa lista vai para o governo federal, que escolhe um dos 3, não precisa ser o primeiro colocado. Já teve caso em Goiás, inclusive, de não ser o primeiro colocado. Outros municípios escolhem outros tipos de critério. No caso de Goiânia, o critério utilizado foi a consulta popular, a consulta à comunidade. Ao meu ver, eu sempre defendi esse tipo de mecanismo. É um mecanismo que eu acho que é não só democrático, mas é justo, né? Agora, é importante lembrar que a meta 19 do Plano Nacional de Educação, que é uma lei nacional, ela indica que
a gestão democrática ela deve ser regida por duas grandes regras, isso é lei federal, né, aprovada, e tem que ser cumprida até 2024. Ela indica que a gestão democrática deve ser pautada por dois critérios, que é a consulta pública e a gestão meritocrática. Isso está escrito na lei federal, e aí a gente tem trabalhado no sentido de dar qualidade técnica à gestão, à consulta pública. No caso dos coordenadores pedagógicos, essa é uma constatação. Eu tenho 30 anos de escola, a gente acaba vendo muita coisa. E a gente sabe o seguinte, o diretor da escola, ele é o líder administrativo da escola, ele não é o líder pedagógico da escola. Não se pode confundir as coisas. Uhum. O diretor precisa fazer o papel administrativo, ele tem que dar conta de ver plano de ação, ele tem que pensar na gestão dele, dividir o que ele vai fazer, procurar os meios, separar a curto, médio e longo prazo a forma de gestão. Agora, tem um cara na escola chamado coordenador pedagógico, que é o cara do pedagógico. Uhum. Ele tem que ter acesso, ele tem que ter pronto na sua mão. Eu dou um exemplo figurativo, sempre que eu penso num coordenador pedagógico, eu penso num cara com um enorme saco assim, de metodologias pendurado no cinto. O professor precisa, ele fala, aqui, amigão, está aqui uma ajuda para você ser melhor em sala. Porque, na medida em que o professor é melhor em sala, a gente tem menos evasão, a gente tem menos repetência, a gente tem menos menino no corredor. No Brasil, a gente tem comete um erro no Brasil, dos coordenadores pedagógicos serem confundidos com B10, fica correndo atrás de criança. Coordenador pedagógico não é para correr atrás de criança, é para ajudar o professor na sua lida diária. Não é fácil ser professor. Nós somos professor diário, eu sou professor de ciências, assim como já fui professor de inglês, quem é professor de matemática também sabe disso. Não é fácil ser professor, porque a gente, de vez em quando tem partes de ciências, por exemplo, que você vai ensinar que são difíceis do aluno perceber a aplicabilidade. E é isso que faz a gente ser bom professor, é dar conta de fazer com que o aluno aplique o conhecimento para a sua vida. Se ele se interessar, ele aprende. Se ele não se interessar, ele não aprende. Às vezes, hoje a universidade também prepara no Brasil, e a partir de 97 nós temos uma expansão desordenada. Naquela época, eu fui um dos que na universidade criticava a expansão desordenada do ensino superior. A promessa do governo, naquela época, ainda o Paulo Renato, o ministro na época, era de que haveria um corte que depois tiraria aquelas que não seriam boas, né? Faria um filtro. Que hoje é o ENAD. Naquela época, havia o embrião do ENAD, inclusive várias publicações foram feitas na época. Uma delas famosa foi o Prova, Provão, Martelo da Educação, que criticava qualquer tipo de prova externa para poder acompanhar a educação. Esse livro foi editado em 97, 98, por ali. E, a partir dali, nós fomos percebendo no Brasil que o acompanhamento das redes garante... eu sou especialista em avaliação, é importante lembrar, quando a gente avalia alguém, e o Vasco Preto Moreto, um professor lá da UNB, tem um livro muito legal que fala assim, avaliação, um momento privilegiado, não um acerto de contas. Isso é muito interessante. Quando a gente avalia alguém, nós não estamos colocando valor à pessoa, mas dizendo como é a melhor forma que aquela pessoa possa contribuir para qualquer tipo de ambiente, seja empresarial, privado, público. E quando a gente faz a gestão, no caso dos coordenadores pedagógicos hoje, o critério que é utilizado é o critério técnico. Nós continuamos com a consulta popular. Veja bem, a coordenação pedagógica, não existe qualquer tipo de documento oficial, legal, no Brasil, que mencione a eleição dos coordenadores pedagógicos como possibilidade, diferente dos diretores. Essa é uma opção que a cidade faz, que eu também acho uma boa opção, mas que precisa ser mediada. O que a gente faz enquanto secretaria, Câmara, sociedade, é tratar para que as coisas sejam, que nós possamos responder ao que está escrito na lei, né? É importante que a gente zele pelo cumprimento da lei, mas é muito importante que isso seja feito de forma dialogada. Redes menores, a gente tem uma facilidade. Goiânia é uma cidade que está nesse momento intermediário entre ficar em ser cidade pequena e cidade grande.
Então, ela trata alguns assuntos como cidade pequena e trata outros assuntos como cidade grande. Em cidades menores, em redes muito menores, é muito mais fácil trabalhar com essa questão de discutir ou criação de critérios para cumprimento da lei. Cidades maiores, isso é um pouco mais difícil. A Secretaria, através do seu acompanhamento com apoios pedagógicos, através do IDEB, através da avaliação diagnóstica e todos os mecanismos que a gente tem de percepção do que acontece na rede, nós, a partir desses elementos, desses dados, percebemos que os coordenadores pedagógicos, quando eleitos, muitas vezes não eram eleitos com critérios técnicos suficientes para que eles pudessem desempenhar esse papel que ele tem que desempenhar de coordenador pedagógico. Que não é um problema, isso não é um problema. Eu sou professor, estou falando para vocês como professor. Tem professores que são professores e que não são gestores. Tem gestores que são gestores e não são professores. Isso, exatamente, concordo. Falo isso há pelo menos 15 anos. Nasce-se professor. Ninguém está professor. Tem que ter pedagógico também, diretor. Porque ele está administrando, não é só a questão financeira, está administrando pessoas, crianças, aprendizado. Então, jamais um diretor pode ter só a postura de administrador. Ele tem que conhecer o pedagógico também. Não é o caso. Nós estamos dizendo que o diretor da escola não pode se furtar do seu papel administrativo, porque, se ele for fazer papel pedagógico, você vai ter uma dificuldade na gestão de recursos, planejamento. Todo mundo que trabalha na escola, toda ação que acontece em uma escola é pedagógica. Inclusive, quem limpa, quem faz merenda, toda a ação administrativa ou pedagógica é de cunho pedagógico em uma instituição educacional. Se não for assim, tem uma coisa errada. Só uma partezinha, professor, por favor. O coordenador é a pessoa preparada para auxiliar o diretor. Isso o senhor falou. A gente trabalha para isso. Hoje tem cursos, né? Nós temos cursos permanentes de formação para que os coordenadores, porque na universidade não existe a formação de coordenador. Você forma o professor. As funções outras que existem na rede, por exemplo, isso é uma falha que a universidade tem, não há uma abordagem tão clara, por exemplo, não se ensina a ser diretor. E assim que termina o estágio probatório, você se candidata e vira diretor. Isso, e depois tem que aprender com a prática. Isso é uma coisa que nós temos que rever, inclusive, com as universidades. E o PIBID é um mecanismo que tem nos ajudado na universidade a trabalhar essas faltas que existem nos currículos do Brasil. Só uma questãozinha aqui. Nós tivemos várias vezes com o nosso secretário, e ele sempre alega o Ministério Público, o TCM. O TCM é realmente auxiliar dessa casa. Então, eu acho que a Câmara tem que ter um poder de realmente trabalhar junto com o senhor lá, em parceria. Se o senhor tiver dificuldade com o Ministério Público, pode nos procurar, a gente forma uma comissão, vamos ao Ministério Público, TCM a mesma coisa, porque o que não pode é o vereador sair daqui para ir lá na secretaria em busca de uma solução e sair de volta para trás sem aquela solução ter realmente sido aceita. Então, de forma que eu quero que o senhor conte conosco nessa questão, Ministério Público e TCM. Eu agradeço e é preciso reforçar que nós temos um respeito muito grande por todos os órgãos de controle externo, não só a Câmara, como o TCM, como o Ministério Público, e nós temos nos pautado por esse diálogo permanente. A Secretaria tem estado aberta para o TCM já o ano todo, né? Nós tivemos o final da aplicação da matriz SWOT, isso gerou uma série de recomendações positivas para a Secretaria. O Ministério Público também, a ele foi apresentado, assim como eu fiz para a Câmara, todo o projeto de trabalho da Secretaria, e a gente tem estado aberto o tempo todo para o diálogo. É claro que existem algumas questões que às vezes são colocadas para a Secretaria, a gente entende, recebe todos os vereadores como representantes do povo, independente de quem sejam esses vereadores, tem todo o direito de ir à Secretaria. Né? O Elias esteve lá outro dia para trás, nós conversamos sobre isso, eu falei para ele, claro, que é óbvio. Né? Ele falou, não tinha vindo aqui, quis vir. Eu falei, pois venha, porque isso aqui é um lugar onde as pessoas que representam as pessoas têm que vir. É claro que toda vez que vem uma demanda para a Secretaria, eu me pauto pela lei, né? E em alguns casos eu sou vedado porque existe um dispositivo legal que me impede de fazer alguma coisa. Mas sempre que é possível, a minha função tem sido sempre
de ler a lei, nós temos uma assessoria jurídica que ajuda nesse sentido, e se houver uma possibilidade legal de atendimento, isso é feito. Às vezes eu até falo para o vereador, não, vereador, desse jeito eu não dou conta de atender, existe uma vedação, mas desse outro jeito eu dou conta de atender. Porque eu sei que cada vereador, quando fala com a gente, ele não fala em nome dele, vereador, ele fala em nome das pessoas que o elegeram. Então, isso para nós, da Secretaria, é muito tranquilo, até porque eu já tinha vivido uma outra situação com vereadores mais de 10 anos, e isso para mim, essa é uma rotina, né, natural e saudável do sistema democrático brasileiro. Então, para nós é tranquilo, vereador. E a gente agradece a cada vez que o poder público, de modo geral, mas que a Câmara oferece algum tipo de sugestão, denúncia, crítica, solução, sempre são muito bem-vindas. A questão de ordem, presidente. Porque deixa o secretário continuar falando dos outros temas. Eu queria isso mesmo. É que ele responda as perguntas minhas, do Vinícius, do Diamantino, do Tiãozinho e seu. E, além disso, depois nós dá um espaço para o pessoal da educação poder usar a palavra. Manifestando aqui, quem quiser fazer as perguntas, só colocar num papel e me entregar, que nós iremos refazê-las aqui. Por favor, secretário. Tá. Quanto à questão da pergunta do vereador Vinícius, se há algum tipo de viés político na troca de algum assim, o apoio pedagógico é um cargo exclusivo da secretaria, é um apoio, na verdade, são pessoas que são escolhidas com perfil determinado para acompanhar as escolas. E isso é avaliado todo ano, isso sempre foi assim. Na verdade, essa troca ela é de exclusiva vontade da secretaria. Não há não pode haver. Existem coisas que são discricionárias. A gente não pode confundir uma coisa e outra, porque se eu me furtar do que a lei me manda fazer, eu estou incorrendo em erro. Então,